A cristificação. Começaremos nossa palestra desta noite. Espero que todos ponham o máximo de atenção. O objetivo fundamental dos nossos estudos esotéricos é chegar à cristificação. Antes de tudo, é necessário compreender o que é o Logos. Há três aspectos grandiosos: acima o Pai, o Logos e o Espírito Santo. Ao Espírito Santo também se lhe chama o Mahashoam no mundo oriental, ou o Senhor Shiva. Abaixo, aqui, no mundo das formas, existem três aspectos que se conjugam com os três de cima: o sopro, o sangue e a água. Vejamos o selo de Salomão: acima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo; abaixo, o sopro, o sangue e a água. Obviamente, cristificar-se é o grandioso, o sublime, o que realmente nós anelamos. Para chegar à cristificação, há que conhecer o esoterismo crístico. Quem pensa que o Cristo é somente um indivíduo sagrado, chamado Yeshua ben Pandirá, que se o conheceu faz 1976 anos e que ensinou a doutrina dos gnósticos, realmente não entendeu a fundo o mistério crístico. O Cristo é a unidade múltipla perfeita, isso é óbvio. Existem três vestiduras de glória. Primeiro, o corpo glorioso do ancião dos dias, que é o primeiro e o último dos mistérios. Segundo, o corpo glorioso do Logos íntimo. E terceiro, o corpo glorioso do Revelador, que não é outro mais que o Espírito Santo, o Revelador. Porém, estes corpos gloriosos há que criá-los. Normalmente, as gentes iniciadas possuem os corpos astral, mental e causal, os criaram na forja dos ciclopes, mas, para cristificar-se, se necessita algo mais: há que criar as três vestiduras de glória, a do Pai, a do Logos e a do Revelador, que é o Espírito Santo. No entanto, essas três vestiduras, no fundo, são do ancião dos dias. Nós temos que criar a vestidura para o ancião dos dias, quer dizer, para o Pai; temos que criar as vestiduras para o Crestos, o Logos, e para o Revelador ou Consolador, o Espírito Santo. E como a Trindade é unitária, o ancião dos dias, afinal de contas, é o dono das três vestiduras. O ancião dos dias é o ponto dentro do círculo, o grande rosto, o onimisericordioso, a misericórdia das misericórdias, o oculto do oculto, a bondade das bondades. O Filho, o Logos, é um com o Pai, e o que conhece o Filho, conhece o Pai. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, advêm do grande alento, para si mesmo profundamente ignoto. O grande alento é aquele raio que nos une ao sagrado Sol absoluto. O grande alento é o Oquidano, onipresente, onipenetrante, onisciente, onimisericordioso. Na aurora de qualquer criação, o sagrado Sol absoluto emana o grande alento, o Santíssimo Oquidano, ou o ativo Oquidano. Mas, por si mesmo, o ativíssimo Oquidano, onipresente e onipenetrante, não poderia criar, ou realizar nenhuma criação. Ele pode penetrar em qualquer unidade cósmica que surja vida, mas jamais ficará detido ou preso por nenhuma unidade cósmica. Para poder criar, o grande alento tem que desdobrar-se nos três ingredientes que constituem o Santo Triamazicamo, as três forças originais da natureza e do cosmos. A primeira é o Santo Afirmar, a segunda é o Santo Negar, a terceira é o Santo Conciliar. Eis aí as três forças criadoras: positiva, negativa e neutra, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três forças criam e voltam novamente a criar. Se fluem de forma dispersa, se não se orientam para um ponto dado, não podem realizar nenhuma criação. Mas quando incidem em um ponto qualquer do espaço, de imediato originam uma criação. Para que vocês me possam entender melhor, vou me valer de um exemplo muito humano. O homem, elemento masculino, representa a primeira força, ao Santo Afirmar; a mulher, elemento feminino, representa a segunda força, ao Santo Negar. Há uma terceira força, que é o Santo Conciliar. Se as forças, masculina, feminina, neutra, fluem dispersas, se não incidem em um ponto dado, não pode haver criação; mas se os polos positivo e negativo, varão-fêmea, se unem, a terceira força, o Santo Conciliar, as concilia para que se realize uma criação. Isto que acontece aqui, no microcosmos, também acontece lá em cima, no macrocosmos, porque, tal como é em cima, é embaixo.
O sagrado Sol absoluto quer cristalizar, em nós, as três forças primárias da natureza e do cosmos. O santo afirmar pode cristalizar em nós fazendo a vontade do Pai, assim nos céus como na terra. O santo negar cristaliza em nós, aprendendo a receber com agrado as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes, negando-nos a si mesmos, aqui e agora. O santo conciliar, a terceira força, cristaliza em nós quando criamos os corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever parloco do ser, quer dizer, quando mediante a transmutação da energia criadora do terceiro logos, criamos os corpos existenciais superiores do ser. É nesses corpos onde vem a cristalizar a terceira força, o Sacratíssimo Espírito Santo. Comentando, começaremos pela terceira força. Ela é o mercúrio da filosofia secreta, o mercúrio dos sábios. Quando nós a fazemos cristalizar em si mesmos, faz de nós o gentilhomem, cheio de sabedoria, de onisciência, como um Cutumi, ou um Serapis, ou um Hilarion, etc. Quando nos negamos a si mesmos, quando aprendemos a receber com agrado as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes, quando aprendemos a amar os nossos inimigos, a devolver bem por mal, a amar os que nos odeiam, maldizem e perseguem, cristaliza em nós a segunda força, o santo negar, quer dizer, o Logos, o Crestos, o Christus, o Vishu, o Osíris, então nos cristificamos. E o santo afirmar vem a tomar forma em nós, a cristalizar, quando fazemos a vontade do Pai, assim nos céus como na terra. Se a gente não faz a vontade do Pai, não pode fazer cristalizar, em si mesma, a primeira força, o adepto, antes de tudo, tem que fazer a vontade do Pai, jamais desobedecer ao Pai. Imaginem agora vocês, por um momento, um homem em quem cristalizaram as três forças, santo afirmar, santo negar, santo conciliar. Obviamente, é um homem divino, inefável, é um Deus com corpo de homem, é um indivíduo sagrado, no sentido mais completo da palavra. E em outros termos diríamos, é um super-homem. O Crestus cósmico, considero que é uma força transcendental. O Logos, na realidade de verdade, é múltiplo, tem muitos raios dentro da unicidade, e cada um desses raios tipifica algum adepto cristificado, é o interior do interior de algum adepto cristificado. O grande que há no Logos, é sua capacidade para trabalhar na grande obra, ele deve expulsar os mercadores do templo com o chicote terrível da vontade. O Cristo íntimo é o que conta. Desafortunadamente, a gente somente pensa no Cristo histórico, e assim se apartam da realidade. Esquecem que o Cristo é, o que sempre foi e o que sempre será, esquecem que o Cristo é a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. Esquecem que o Cristo vibra de instante em instante, de momento em momento. Encarná-lo é fundamental. Recordemos, ao que sabe, a palavra dá poder, ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, senão somente aquele que o tem encarnado. Há que encarná-lo. Dizem que nasceu em Belém, faz 1976 anos. Essa Belém, como aldeia física, em tempos do grande Kabir Jesus, Jeshua Ben Pandirá, não existia. Belém vem de uma voz caldeia que nos recorda a famosa Torre de Bel, a Torre do Fogo. Recordai que vossos corpos são o templo do Deus vivo, e que o Altíssimo mora em vós. Assim disse Paulo de Tarso aos seus discípulos. A torre desse templo é a cabeça do corpo. O mesmo templo de Salomão tem a figura do corpo humano. Vocês já a viram ilustrada, entendo que aqui está, em nossa instituição. A Torre de Bel, a Torre do Fogo, é formidável. Para que o menino de ouro da alquimia, o filho do filho possa encarnar no homem, se necessita que já a Torre de Bel esteja feita. Quando está feita? Quando desenvolvemos o fogo solar dentro de nós mesmos, então a torre está feita. Nessas condições, o Filho do Filho pode penetrar em nós para falar no Verbo de ouro do primeiro instante. Por que chamamos, ao Christus encarnado, o Filho do Filho? Explicou-lhes, realmente, no mundo causal está o homem real. Quando o Logos quer vir ao mundo, nasce de uma virgem e penetra no corpo causal, e desde ali se projeta, se mete entre o corpo humano, entre a Torre de Bel. Se o Crestus desse seu mundo logóico para expressar-se no mundo causal, então já, no mundo causal, é o Filho do Filho, porque ele,
como filho, vibra como Chokmah, desde o ponto de vista cabalístico, e ao manifestar-se em Tiferet, o mundo causal, fica convertido, de fato, no filho do filho, depois penetra no corpo humano. Assim, pois, encarná-lo resulta extraordinário. De modo algum seria possível a cristificação, se antes não o encarnássemos. Ao magnésio interior da alquimia cabe um grande trabalho quando encarna, deve eliminar de nós os mercadores do templo, tem que se sacrificar espantosamente, converter-se em um homem entre os homens, andar pela rua sem que ninguém o conheça, ser caluniado, odiado, humilhado, etc. Ao Filho do Homem o condenam 3 classes de gentes. Primeira, os sacerdotes do templo, quer dizer, as religiões de todas as épocas e os devotos de todos os tempos. Segundo, o condenam os escribas, quer dizer, os intelectuais de seu tempo não o aceitam. Terceiro, os anciãos, as gentes cheias de experiências, muito judiciosos, com muitas virtudes, essas o julgam através de sua própria lente psicológica, o mal entendem e o excomungam. Assim que, irmãos, na realidade de verdade, o Filho, o Crestus encarnado, é odiado pelas multidões, odiado pelos sacerdotes, abominado pelos escribas e repudiado pelos anciãos. Não encaixa, o Crestus, dentro dos moldes humanos, por isso é rechaçado. O Crestus é revolucionário por natureza, terrivelmente rebelde, e está mais além do bem e do mal, não compreendem as forças do bem, o odeiam as forças do mal, atua em consonância com isso que poderíamos denominar, nós, compreensão individual profunda. Assim que, meus caros irmãos, a cristificação é básica, mas há que ir conhecendo o caminho, que resulta difícil no começo, trabalhosíssimo no meio e espantosamente perigoso no final. Quem tentar cristificar-se, é possível que caminhe bem no princípio, é possível que ande bem no meio, mas é possível que fracasse, devido às forças do bem, ou talvez, pelas forças do mal. Pode-se fracassar pelo bem e pode-se fracassar pelo mal. Por isso é que muito raros são os que conseguem a cristificação. Em uma chaminé por lá, na Europa, em casa de um alquimista, encontrarão-se 3 granadas. O que representam as 3 granadas? Representam as 3 purificações, pelo ferro e pelo fogo, pelas quais deve passar todo aquele que tente chegar à cristificação. Se vocês tomam uma cruz, verão 3 cravos de ferro e em cima a palavra Enri, ignis natura renovatura integram. A natureza é renovada incessantemente pelo fogo. E os 3 clavos de ferro, o que significam? As 3 purificações, a base de ferro e fogo. Na primeira purificação o adepto tem que trabalhar, intensivamente, dentro do campo esotérico iniciático. Na segunda purificação, o adepto deve trabalhar, intensivamente, nas esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na terceira purificação, o adepto tem, forçosamente, que passar pela iniciação de Judas, na Lua Negra. Eis aí as 3 purificações. Antes que o galo cante, disse o Cristo a Pedro, me negarás 3 vezes. Primeira negação. Primeira purificação. O iniciado deve descer aos mundos infernos, a trabalhar com fogo e a água, origem de mundos, bestas, homens e deuses, toda autêntica iniciação branca, começa por ali. Ali desce Marte a retemperar a espada, para conquistar o coração de Vênus, Hércules, para limpar os estábulos de Algias, Perseu, para cortar a cabeça da Medusa com sua espada flamejante. Na segunda purificação, o adepto tem que trabalhar nos mundos infernos, nas esferas de Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, enfrentar-se a todos os horrores do cosmos, passar mais além do Aqueronte, passar na barca de Caronte, à outra margem, sofrer o indizível, no trono de Dite, na cidade maldita, viver, por um tempo, entre os condenados, eis aí os horrores. Mas na terceira purificação, deve fazer frente a horrores que nem remotamente suspeita. Quando muitas vezes lhes disse a vocês, aqui, que a lua psicológica tem 2 aspectos, o que se conhece e o que não se conhece, o visível e o oculto. No aspecto oculto da lua psicológica, temos elementos que nunca aceitaríamos ter, e que somente podem ser dissolvidos mediante a iniciação de Judas Iscariotes. Assim, irmãos, uma vez que o adepto passou pelas 3 purificações, a base de ferro e fogo,
consegue a ascensão do Crestos dentro de si mesmos, a ressurreição do Logos, intimamente, dentro do psicossomático, dentro do místico sensorial, dentro do meramente psíquico, ou psicológico e transcendental, então fica convertido, digamos, em coluna de templo. Por isso diz o Apocalipse, ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus, e não sairá dali. Converter-se a gente em coluna viva do templo do Deus e não sair mais, eis aí o grandioso. De maneira que é bom que vocês entendam o que é a cristificação. Aos irmãos venezuelanos, sul-americanos, tenho que lhes dizer o seguinte: por lá, nesses países do sul, os irmãos gnósticos se preocupam muito pelas iniciações, por graus, pelos poderes, mas não se preocupam, na realidade de verdade, por negarem a si mesmos. E o grande mestre disse: o que quiser seguir-me, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não se preocupam, nos países da América do Sul, pela dissolução do ego. Isto me tem tido bastante preocupado, porque temo que vamos ter uma grande colheita de Anasmussen na América do Sul, com duplo centro de gravidade. Se aqueles irmãos se dedicam exclusivamente à transmutação, conseguirão a criação dos corpos existenciais superiores do ser, mas se não trabalham corretamente, eliminando o mercúrio seco, quer dizer, os elementos psicológicos indesejáveis que em nosso interior carregamos, obviamente fracassarão, converter-se-ão, repito, em Anasmussen com duplo centro de gravidade, e falharão, lamentavelmente. A gente poderia criar os corpos existenciais superiores do ser, mas se não eliminar o ego, não poderia cristificar-se e a cristificação é o que conta. Assim, meus queridos irmãos, o sol da meia-noite, o Logos, nos convida à cristificação. Necessitamos nós compreender que mediante o fogo vulcânico lunar, podemos criar os corpos existenciais superiores do ser, mas há que ir mais longe, há que criar as três vestiduras de glória, a do Pai, a do Logos e a do Espírito Santo. Isso não seria possível se não eliminássemos, de si mesmos, todo o mercúrio seco que no interior levamos. Quando a gente compreende isto, trabalha como é devido. Inquestionavelmente, mediante a transmutação do Exio-Errai, quer dizer, do esperma sagrado, elaboramos o mercúrio dos sábios. Este mercúrio, combinado com o enxofre, quer dizer, o fogo, com o sal sublimado ascende avassaladoramente pela medula espinhal até o cérebro, é o Azoe, o Enri. Inquestionavelmente, o excedente de tal Azoe cristaliza em oitavas ascendentes. Com sua primeira cristalização, se forma em nosso organismo o corpo astral. A gente sabe que tem um corpo astral quando pode usá-lo, quando pode caminhar com ele, quando pode mover-se. Com a segunda cristalização, em uma segunda oitava vibrante, relacionada com as 7 notas da grande escala musical, cristaliza o corpo da mente individual. A gente sabe que possui uma mente individual quando pode usá-la, quando pode viajar com ela através do espaço infinito, quando pode aprender ou capturar todas as verdades cósmicas da natureza, por si mesmo e diretamente. Com a terceira cristalização, em uma terceira oitava relacionada com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vem a tomar forma em nós o corpo causal, o corpo da vontade consciente. Obviamente, a gente sabe que possui o corpo da vontade consciente, quando caminha com ele, quando viaja com ele através do espaço. O homem causal é o verdadeiro homem, todo o mais é acréscimo. O mental, o astral, o físico, são vestiduras, o verdadeiro homem é o homem causal. Por isso é que o Crestos, quando quer vir ao mundo, tem que penetrar primeiro no homem causal, antes de penetrar no homem físico, ou físico-psíquico-mental. O homem causal, inquestionavelmente, conhece as leis de causa e efeito. Quando o Crestos entra no homem causal, resplandece, no homem causal, o filho do filho, depois, advém entrando no organismo humano. Tudo isso há que entendê-lo, meus caros irmãos. Indubitavelmente, se alguém criasse esses corpos, se converteria em homem, receberia seus princípios anímicos e espirituais, e se transformaria em um homem real. Mas uma coisa é converter-se em homem e outra, muito distinta, elevar-se à estatura do Cristo. Para que o Cristo penetre em um homem, se necessita trabalhar, intensivamente, com o fogo e a água, repito, origem de mundos, bestas, homens e deuses.
O Cristo, já encarnado, em princípio nasce como criatura inocente e débil, mas conforme o tempo vai passando, o Crestus vai se desenvolvendo e desenvolvendo dentro do psicológico, dentro do psicossomático, e também até dentro do místico sensorial, e ao fim, a grã obra se realiza. O Crestus tem que eliminar todos os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos, ele sofre muito, trabalhando, deve viver, dentro de nós, todo o drama cósmico, tal como está escrito nos 4 evangelhos. As multidões pedem sua crucifixão, crucifixia dizem as multidões, crucifixia, crucifixia. Mas, que multidões? Os eus, que em nosso interior levamos. Ao fim o apreendem, o capturam, o levam ante as autoridades de Pilatos, de Caifás, de Herodes, etc. Não esqueçam que temos 3 traidores dentro de nós mesmos. O primeiro é o demônio da má vontade, Caifás, o segundo é o demônio da mente, Pilatos. Este lava as mãos, se declara inocente, justifica seus piores erros, busca evasivas, etc. O terceiro é o demônio do desejo, Judas Iscariotes. Eis aí os 3 traidores. Contando de baixo para cima, teríamos que nos enfrentar primeiro a Judas, o demônio do desejo, posteriormente a Pilatos, o demônio da mente, e por último a Caifás, o demônio da má vontade. Estes 3 traidores são as 3 fúrias. Estes 3 traidores, repito, estão dentro de nós mesmos, aqui e agora, têm distintas expressões, estão personificados por diversos eus hierárquicos, digamos, dentro da nossa psique. O Crestus tem que desintegrar os 3 traidores. Mas, quanto há de sofrer o Crestus dentro de nós? Seus sofrimentos estão escritos nos 4 evangelhos. Que é amarrado à coluna, é verdade. Que tem que receber 5.000 e mais açoites, certo. Que é coroado com sua coroa de espinhos, ninguém o pode duvidar. Que é ferido, insultado, esbofeteado, também é muito certo. Os 3 traidores o julgam, Pilatos ordena que se lhe açoite, et homo, diz Pilatos, eis aí o homem. Sofre o indizível, o Crestus, o Logos, quando se encarna. De maneira que o sofrimento do Crestus não é exclusivo de faz 1976 anos, não é algo meramente histórico. Ele tem que passar por todo o seu via crucis cada vez que vem ao mundo, cada vez que se encarna há de sofrer o Senhor o indizível, e ao fim, é crucificado no mundo das causas naturais, onde as multidões o vituperam. Posteriormente, jaz dentro de seu santo sepulcro, e por último, terminada a terceira purificação, levantase de entre seu sepulcro de cristal para ressuscitar no homem e trabalhar pela humanidade. O Crestus, ressurreto no homem, desvela os mistérios, ensina não somente aos exteriores, senão aos exteriores dos exteriores, e não só aos interiores de cada qual, senão aos interiores dos interiores. O Logos, cada vez que ressuscita em um homem, realiza alguma obra portentosa, assim está escrito e assim é. Ele tem que instruir os 7 e os 12, as 12 potestades, e os 24 anciãos, e os 72, e os 4, etc., etc., etc. No esoterismo crístico se cita os 12 apóstolos. Quais são? No Evangelho estão, mas, realmente, essas 12 potestades são 12 partes do ser de cada um de nós. Quem pensa que os 12 apóstolos são 12 personagens meramente históricos, estão totalmente equivocados. Resulta que os 12 são 12 partes do ser de cada um de nós. Eu, por minha parte, sinto grande respeito, infinita veneração por Santiago Maior. Não falo pelo Santiago histórico, de faz uns quantos milhares de anos, não estou me referindo a ele. Repito, sinto grande admiração pelo Santiago interior, que não é outra coisa senão o mercúrio dos sábios. Bem sabemos que o mercúrio dos sábios é a alma metálica do esperma sagrado, o Exio-Errai. Fabricar o mercúrio foi um segredo sempre, nunca foi divulgado, os alquimistas calaram. Muitas pessoas começam a trabalhar na grande obra e o fazem sem cuidado, sem sabê-lo fazer. Tenhas em conta que o Gênesis nunca se engana, separou Deus as águas das águas, as águas superiores, houve de separá-las das águas inferiores. É com as águas superiores com as que há que elaborar o mercúrio dos sábios.
Essas águas superiores são negras no princípio e estão representadas pelo corvo negro. Se voltam brancas depois, mas de imediato não são imaculadas, devem passar por algumas mudanças, devem se voltar viscosas, esbranquiçadas, pesadas, antes de serem brancas e puras. E por último se tornam amarelas, o mercúrio é amarelo. Quando as águas se voltaram amarelas, podem ser fecundadas pelo enxofre. Em alquimia, 4 animais tipificam estas operações alquimistas. A primeira é o corvo negro, que representa as águas negras. A segunda, a pomba branca, que representa as águas brancas. A terceira, a águia amarela, que representa o mercúrio amarelo. E a quarta, o fazão vermelho, que representa as águas fecundadas pelo enxofre, quer dizer, o fogo. Quando as águas são fecundadas pelo fogo, iniciam sua ascensão ao longo da espinha dorsal. Então se diz que o iniciado despertou o Kundalini, o fogo. Este Kundalini é uma mistura de sal, enxofre e mercúrio, e ascende pela espinha dorsal até o cérebro. Seu excedente cristaliza, como já disse a vocês, nos corpos existenciais superiores do ser. Assim, meus queridos irmãos, é como entra a gente a trabalhar na criação dos corpos existenciais superiores do ser, que o convertem a gente em um homem real, em um homem verdadeiro. Mas se quer a gente passar mais além de um simples homem, se quer cristificar-se, indubitavelmente necessitará eliminar a totalidade do mercúrio seco, quer dizer, todos os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Isso é fundamental. Agora bem, vejam vocês a importância do mercúrio, como serve para a cristalização dos corpos existenciais superiores do ser em nós, que é, repito, a alma metálica do esperma. Esse mercúrio é o mesmo Santiago, o apóstolo Santiago dentro de nós mesmos. Santiago é representado com uma concha em seu chapéu, semelhante a uma estrela reluzente. Já sabemos nós que a estrela de 7 pontas tipifica os filhos do sol. Leva um cajado, uma vara ou báculo, símbolo da espinha dorsal do adepto, e uma cabacinha, contendo a água da vida. Também leva em suas mãos o Apocalipse, que é o livro da sabedoria, onde estão todas as regras da alquimia, toda a ciência dos alquimistas medievais. Agora compreenderão vocês por que sinto tanta admiração pelo bendito patrono da grande obra. Mas ele não está fora de nós mesmos, senão dentro de nós, Santiago Maior. Também está, dentro de nós, Pedro, que nos ensina todo o trabalho na grande obra. Mas não há dúvida que o principal ensinamento, sobre a grande obra, se recebe através de Santiago. O Pai de todas as luzes, através de Santiago, nos faz saber a ciência transcendental da grande obra. Está João em nós, o Verbo, a palavra que subjaz oculta no fundo da arca, aguardando o instante precioso de ser despertada. Está também, em nós, Marcos, quem cuida da unção gnóstica, por isso é que nós, ao assistir ao rito, devemos com agrado levar aos nossos lábios o pão e o vinho da transubstanciação. Esse pão se carrega, mediante o rito, com os átomos crísticos, solares. Esse vinho também se enche de átomos crísticos de altíssima voltagem, e ao receber a unção gnóstica, o pão e o vinho penetram em nosso estômago e os átomos crísticos se difundem por todo o nosso organismo. Eles nos ajudam, eles nos inspiram, eles nos auxiliam. O pão e o vinho resultam extraordinários para a cristificação. Sempre faz falta vir aqui, a receber a unção gnóstica, porque todos nós necessitamos dos átomos do Cristo cósmico. Todos nós estamos pesados, torpes, necessitamos um auxílio especial, e esse nolo pode dar o Crestos, em cada átomo que levemos ao interior dos nossos corpos. Ao receber a unção, devemos fazê-lo com infinita veneração, com grande respeito, com profundo amor. Não esqueçam vocês que o pão, em si mesmo, representa o mercúrio dos sábios. Não esqueçam vocês que o vinho representa, em si mesmo, o enxofre, quer dizer, o fogo. Que nós necessitamos libertar o enxofre de entre suas prisões, é verdade. Que nós necessitamos das distintas operações aritméticas do mercúrio, é certo. Separar os distintos elementos, uns dos outros, os elementos superiores, há que separá-los dos inferiores. Os elementos inferiores das águas da vida devem se tornar claros, preciosos. Os elementos superiores dessas águas devem, afinal de contas, misturar-se com o fogo.
Tudo isto são processos de trabalho, de esoterismo, de grande indústria, separar o superior do inferior. Há que subir e voltar a descer, e voltar a subir e voltar a descer, para tomar o poder do de cima e do de baixo, e assim converter-nos em reis de todo o criado. Sobe da terra ao céu, diz Hermes Trismegisto, e volta a descer, e de novo torna a subir e outra vez a descer, e assim terás o poder sobre todas as coisas. Separarás o superior do inferior, com grande indústria. Estou-lhes mostrando a vocês o caminho que leva à cristificação. Não deixem vocês de assistir sempre à unção, é preferível que o vinho seja de uva pura. Por estes tempos não se justifica que nós tenhamos aqui, na unção gnóstica, suco desse que vendem nas farmácias, isso assinala, indica falta de amor nos irmãos. Por estes tempos abunda a uva, nós podemos beber o suco da vide, a uva pura. Observese como atua a força do Crestos nos ventisqueiros, como penetra até a cepa, como faz crescer o talo, a vide, e ao fim toda essa força logóica fica encerrada na uva. O sacerdote, em estado de êxtase, percebe a substância do Crestos no vinho e a desliga para que atue dentro do organismo. O sacerdote, em estado de êxtase, percebe a força crística no pão, no trigo, ele desliga essa força, para que atue dentro do interior do organismo humano. De maneira que, quando a gente recebe o pão e o vinho da transubstanciação, leva ao seu interior átomos crísticos de altíssima voltagem que o auxiliarão, o ajudarão, eficientemente, neste trabalho. Inri, ignis natura renovatur integram. Não esqueçam, pois, meus queridos irmãos, o que é o fogo. Crestos é o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. Quem conhece o mistério do fogo? Quem o revelou? Realmente, o fogo é algo que continua sendo um enigma. Se nós, digamos, riscamos um palito de fósforo, com a fricção veremos o fogo. Muitos dirão, produto da combustão. Não é isso. Quem fez mover o palito de fósforo? Foi necessário que tivéssemos fogo no sangue, nas veias, energia, para que o palito de fósforo pudesse ser riscado, friccionado, então apareceu o fogo. E por que apareceu? Produto da combustão? Absurdo! Ao contrário, a combustão é um produto do fogo. Ali estava encerrado, latente, bastou que se lhe tirasse, digamos, o envoltório em que estava para que surgisse. Não tem um princípio, não tem um fim. As criaturas vêm ao mundo pelo fogo, e se vão, terminada a vida, quando cessa o fogo. Se desenvolvem, se reproduzem pelo fogo, deixam de existir quando o fogo se retira. A essência que em nosso interior carregamos, enfrascada, desgraçadamente, entre tantos elementos psíquicos indesejáveis, é fogo vivo. Quando os distintos ingredientes, entre os quais se acha enfrascada, são destruídos, fica em nosso interior a essência livre, convertida em uma bola de fogo, esse fogo é o fogo do Crestos, do Logos. A assinatura astral do fogo é o que conta, e esse é o Crestos. Se golpeamos uma rocha com um fuzil, veremos saltar o fogo, ali está o fogo vivo. É o Logos, o Crestos está crucificado nesta grande criação. É o fogo cósmico, mas não o fogo comum e corrente, senão o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. Esse fogo arde, incessantemente, em tudo o que é, em tudo o que tem sido, em tudo o que será, é o Enri. Muito se tem falado sobre o Cristo, escreverão-se enormes volumes, tratando de explicar ao Cristo, e a gnose o explica com 4 letras que vocês veem aí, sobre essa cruz tosca de madeira, Enri. Isso é o Cristo, Enri, quer dizer, fogo, fogo solar, fogo que arde em toda a criação. E o dia do Senhor virá, como ladrão na noite, quando menos se aguarde. O que se quer dizer com isso? Que arderá o fogo, em toda esta natureza, tudo isto vai ser queimado com fogo, é o Crestos tem que queimar com fogo tudo isto, para que surja uma idade de ouro. O Crestos mesmo é o fogo. Surgirá a idade de ouro, depois que tudo tenha sido consumido pelo fogo vivente e filosofal. Com a presença de Hercólogos, isto que estou dizendo se converterá em um fato. Ele atrairá, para a superfície, o fogo líquido que dentro do interior da terra existe,
e brotarão vulcões por onde quer, que vomitarão fogo e lava, que rebentarão parte da crosta geológica, vomitando a totalidade do fogo. Correrão os rios de fogo por todas as partes, queimando tudo, por isso se tem dito que o Senhor virá como ladrão na noite, quando menos se aguarde. Eis aí uma tremenda realidade. Bem, meus caros irmãos, agora dou liberdade para que cada qual pergunte o que tenha que perguntar, diga o que tenha que dizer. A ver, irmão. Estudante. Eu entendi, mestre. Mestre. Maravilhoso. Que outro irmão tem algo a dizer? Que nenhum fique com dúvidas, devem perguntar. Lembrem-se vocês que Parsifal não chegou a ser rei do Graal, a primeira vez, por que não perguntou o porquê das dores de Anfortas? Fala, irmão. Estudante. Mestre, de que forma se opõe às forças do bem, no caminho de uma pessoa que busca cristificação? Mestre. Ah, claro, o Cristo está mais além do bem e do mal. Obviamente, ainda vocês têm que depender das forças do bem e do mal. Se vocês quisessem, neste momento, passar mais além do bem e do mal, pois não podem ainda. Mas um dia chegará no que vocês passarão mais além das forças do bem e das forças do mal, então compreenderão minhas palavras. Hoje, ainda, não estão preparados para isso. Hoje tem vocês que marchar junto às forças do bem, mas sim tem que ir começando por voltar-se mais compreensivos, os eus do bem, porque os eus do bem não sabem fazer o bem. Por exemplo, alguém vem e nos pede uma esmola, trata-se de um maconheiro. Um eu do bem, dentro de nós, mete a mão na bolsa e lhe dá a esmola, crê ter feito obra boa. Quando fez obra má, esses centavos vão servir para maconha. Um eu do bem em nós, conduído por alguém, por um bêbado, lhe dá uma moeda para que o bêbado vá beber no bar. E quase sempre, os eus fazem o bem quando não devem fazê-lo, e não sabem fazê-lo. São esses eus do bem, os fariseus hipócritas que todos os pobres animais intelectuais carregam em seu interior, cada um de nós tem um eu fariseu. Ele não fala senão de coisas santas, é muito bom, boníssimo. No entanto, já veem vocês, é como os sepulcros caiados, por fora estão muito formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e toda a classe de podridão. Os fariseus hipócritas, do prato e do copo cuidam, e asseiam muito por fora, ainda que por dentro estejam todos sujos, e não há quem não tenha o eu fariseu. Sim, o eu fariseu é um protótipo do bem, em cada um de nós, muito bonzinho, muito serviçal, mas condena ao Cristo, o condena cada vez que o Cristo vem ao mundo. Dito,